Fala, meu povo, tudo certo? Vamos para mais um Como Vem na Semana. E hoje, antes de tudo, vocês sabem que eu tô gravando o vídeo adiantado, mas hoje é meu aniversário. Então, no dia que você tá vendo esse vídeo, dia quarta é ótimo, quarta-feira, 6 de maio é meu aniversário, então antes de pedir like, qualquer coisa, eu quero parabéns nos comentários. Comentou parabéns? Aí sim você dá o like, aí sim você se lembra de seguir o canal caso você não esteja seguindo e esteja você escutando no Spotify ou no YouTube, e também de ativar as notificações para continuar recebendo os vídeos aqui da série. Vamos lá então, sem mais gracinhas, falar da seleção de Gana, que é o assunto do vídeo de hoje. Gana que tem seus altos e baixos em Copas do Mundo, mas todas as suas participações são bem recentes, né? A seleção participou da Copa de 2006, a Copa de 2010, que eu vou falar um pouquinho hoje, Copa de 2014 também vou citar, voltou em 2022 e agora está de volta em 2026 para a sua quinta participação. É isso, né? Então tá. Vamos lá, que eu quero fazer um recorte um pouco mais antigo, um pouco mais anteriores. A Gana, inclusive, pela Copa de 2010, que é quando a Gana cai com uma Alemanha no grupo e avança. E aí chega nas oitavas finais, enfrenta os Estados Unidos e avança. Chega nas quartas de final e enfrenta o Uruguai, e aí você sabe o que a história conta, né? Naquele jogo maluco, talvez um dos grandes momentos da Copa de 2010, Gana e Uruguai estavam empatados, até que numa possibilidade de gol de Gana, o Luis Soares defende dentro do gol uma bola com a mão e salva a seleção uruguaia ali já no final da prorrogação. O juiz obviamente marca pênalti, Asamoah Gyan vai para a cobrança e desperdiça. O gol que podia colocar Gana nas semifinais de uma Copa do Mundo, na sua segunda participação somente, acabou sendo desperdiçado pelo Gyan, de forma que o traumatizou. O Gyan bate o pênalti na decisão de pênalti desse confronto, né, que Gana perde, o Uruguai avança, mas isso foi tão traumático para o Gyan que ele revelou depois que fez uma ligação para a mãe dele e ele prometeu que nunca mais cobraria outro pênalti na vida dele. Então, por mais que ele seja um jogador muito identificado com a seleção de Gana, principalmente em Copas do Mundo, ele que é um dos artilheiros de Gana na Copa, ele que volta em 2014, nunca mais bateu o pênalti, porque isso foi realmente manchado, não só na carreira dele como jogador, mas também no pessoal. Já que eu falei de 2014, Gana de novo enfrenta a Alemanha e Estados Unidos, mas dessa vez acaba não avançando e cai junto com Portugal. É até curioso porque Gana tinha feito uma Copa que ia chegar tão longe, tinha batido os Estados Unidos na final, nas oitavas de final da Copa passada, e cai para essa seleção e não para Portugal. Mas enfim, coisas de Copa do Mundo, né? Mas bom, já falando sobre a atual edição, Gana conseguiu classificação liderando o grupo I das eliminatórias africanas, tendo a seleção realizado um feito muito importante no continente, que é garantir todos os pontos possíveis em casa. E essa liderança veio num grupo que tinha República Centro-Africana, Chad, Madagascar, Mali e Comoras. Entre essas seleções ali você tinha uma força de Mali, mas Gana conseguiu ter uma liderança muito tranquila e muito segura, só conseguindo fazer esses resultados como mandante. Já fazendo um histórico geral, saindo um pouquinho de Copa eliminatórias, Gana tem 4 títulos marcantes de Copa Africana de Nações, mas todos já num tempo bem passado. Os títulos são de 63, 65, 78 e 82, e a seleção nem conseguiu se classificar para 2025. O país também tem uma medalha de bronze marcante nas Olimpíadas de Barcelona em 1992, quando venceu a Austrália na disputa de terceiro lugar do torneio. E isso é curioso porque, como eu falei no começo do vídeo, Gana tem participações em Copas do Mundo recentes, todas nesse século, a primeira em 2006 e a última agora. Apesar disso, a força de Gana no continente, ela se dá muito mais aos anos 60 e essa passagem de 70 para 80 do que no momento mais recente. Isso pode ser compreendido por uma evolução do futebol africano como um todo, que fez com que outras forças surgissem, né? Enfim, Senegal também cresce a partir desse momento
do finalzinho dos anos 90, a Nigéria tem uma forte constância a partir dos anos 90, o Marrocos já tem uma força mais recente, mas é de fato curioso que uma força continental seja tão discrepante em questão de anos da sua força como um torneio internacional, não é mesmo? Então vamos voltar para o presente, porque Gana, mesmo que não tenha disputado a Copa Africana de Nações, realizou amistosos pensando na Copa do Mundo. Só que isso foi aparentemente bem mais danoso do que interessante, já que o país tomou um 2-1 para a Alemanha, que é um resultado ok esperado, mas a seleção perdeu de 5-1 para a Áustria. E assim, para um país que está num grupo com Panamá, Croácia e Inglaterra, pelo menos duas seleções mais difíceis, tomar de 5-1 no amistoso para a Áustria é verdadeiramente complicado entender o que vai acontecer. Mas isso tem um motivo também, né? Um grande país que teve, sei lá, jogadores como Montari, como Asamoah Gyan, como o André Ayew, que o irmão dele ainda tá na competição, o Jordan Ayew ainda disputa, eu vou falar dele quando eu falar do time base. Essa seleção acabou de perder um treinador. O atuado, que estava na seleção desde 2024, acabou sendo demitido no comecinho do ano, logo depois desses amistosos. Então o clima aparentemente já não estava tão bom, e quem vai assumir a seleção de Gana para a Copa do Mundo é o experiente, e esse demais, Carlos Queiroz. O Carlos que praticamente bate ponto em todas as Copas, né? Em 2002 ele classifica a África do Sul, mas acho que ele não chega a disputar o torneio. Em 2010 ele classifica a seleção portuguesa numa campanha boa. Na Copa, obviamente, a seleção acaba não figurando muito bem. E já num tempo mais recente, em 14, 18 e 22, ele bate ponto nessas 3 vezes com a seleção do Irã. Então, ele tem essa questão de saber lidar com essas seleções. Obviamente, não estou falando aqui de Portugal, mas dessas seleções de um nível mais inferior. Então, ele pode fazer com que Gana não perca vergonhosamente como foi nesses últimos amistosos. Porque se você toma 5-1 para a Áustria, é óbvio que essa Inglaterra do Tuchel ela não chama atenção pelo futebol. A própria Croácia hoje não tem o nível que teve nas últimas 2 Copas, mas a situação é bem preocupante antes de disputar um torneio desse tamanho. Então agora, assim, falando do time base de Gana, o que eu imagino que o Carlos vai escalar, é óbvio que assim, eu tô pegando um time base aqui, como o Carlos Queiroz nunca treinou em campo, nunca jogou com a seleção de Gana, eu tô pegando aqui partidas mais antigas, tá? Então até essa formação, esses jogadores, tudo pode mudar. A formação eu acredito que seja mais possível de mudança mesmo. Mas assim, também para você se defender, a 5-4-1 não é de mau tamanho. Vamos lá então. Aqui no gol é o Azar, a linha de 5 ali vai ser formada por Genkai, Adjetei, Diku, esse aí que o Vilani se complicou na última Copa, Opong e Kon. Essa sendo a linha de 5. No meio de campo, os 2 jogadores mais defensivos, o Sibo e o Thomas Partey, esse mais conhecido, né? Passagens Atlético de Madrid, Arsenal, enfim, é um jogador que tem essas questões, mas não vou falar sobre isso aqui. E a linha da frente eu acho o grande feito onde pode morar uma certa mina de ouro para a seleção na Copa do Mundo, que é o Semenyo, no lado direito, jogador do Manchester City, está fazendo uma grande temporada juntando o time de Manchester com o Bournemouth. Do lado esquerdo, aí sim, o Jordan Ayew. E mais centralizado, o Prince Adu. Assim, é uma seleção que tem suas questões, e a gente pode entender que a zaga é o verdadeiro ponto frágil, tanto que é uma seleção que, até quando se defende com 5 zagueiros, sofre uma quantidade alta de gols, mas é um meio de campo que, se der liga, pode beliscar alguma coisa ali. Mas assim, sendo sincero também com vocês, já fazendo uma análise, já dando uma opinião, é difícil acreditar que uma seleção que teve um ciclo tão negativo, apesar de ter liderado as eliminatórias, vai conseguir dar um susto em outros países nessa competição. Então, assim, eu acho
que Gana vai ficar mais uma vez na fase de grupos, não vai superar e está muito distante de poder superar a campanha lá atrás de 2010, mas eu quero saber a opinião de vocês. Hora de vocês comentarem, meu parabéns primeiro, e depois a opinião sobre Gana, porque o vídeo hoje vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal ou seguir caso você não esteja. Fui!